Esta história começa com a aparição de um grupo de várias criaturas felinas com o corpo coberto de plantas estranhas. Essas criaturas estavam em um lugar chamado Cidade Dragão, e por onde andavam, morte e destruição os acompanhavam por onde quer que passassem. Após o intenso ataque de diversas criaturas, vemos a grandiosa cidade cair. Em meio a essa queda, vemos um homem correndo em direção às criaturas. Ele prepara um poderoso golpe, mas diz que é impossível matar todos aqueles monstros. Mesmo com um rápido ataque que corta várias criaturas, nosso protagonista, que estava com a guarda baixa, é atacado e pego por uma criatura de pedra. Ele é esmagado nas mãos da criatura, que o arremessa ferozmente contra o chão, levantando uma enorme nuvem de poeira. Apesar de estar todo estropiado, nosso protagonista luta para permanecer de pé e se pergunta se consegue continuar. De volta ao cadáver do monstro, vemos vários fios estranhos surgindo. Esses fios rapidamente vão em direção a nosso protagonista e o acertam em cheio, perfurando todo o seu corpo. Suspenso pelos fios, ele percebe que várias criaturas estão prestes a atacá-lo. Em meio ao desespero, nosso protagonista diz para seu pai e mãe que tentou e fez o seu melhor, mas lamenta muito a situação. Enquanto a cidade está prestes a ser completamente destruída, ele expressa que não queria que isso acontecesse. Após essas palavras, vemos uma chuva de meteoros cair e destruir toda a cidade. Em meio ao clarão da explosão, nos encontramos em uma sala de aula. O professor tenta prender a atenção dos alunos, segurando um crânio de monstro e uma espada. Ele diz aos alunos que, se não olharem, não saberão como os monstros realmente são. A turma, aparentemente desinteressada, ri das histórias do professor. Enquanto as risadas ecoam, nosso protagonista acorda completamente desnorteado. Confuso, ele olha para a garota em sua frente que o chama de Meng Xiao e diz que ele novamente dormiu como um idiota. Confuso com a situação, nosso protagonista se pergunta se aquela é sua colega da classe A. Enquanto olha para suas mãos, ele se pergunta se não está morto. Ao olhar para o quadro enquanto fica se perguntando confuso sobre o exame nacional, ele fica atônito por não estar morto e se questiona por que ele está no terceiro ano escolar. Desacreditando, ele diz que está prestes a realizar o exame nacional. Furioso, o professor alerta Meng Xiao para não atrapalhar os outros alunos. Ainda em choque após acordar, ele chama pelo professor Yan e pergunta se ele não estava morto. Devido às palavras de nosso protagonista, todos os alunos congelam de surpresa. Enquanto isso, vemos um garoto de cabelos rosa e gordinho dizer que, como era esperado do grande Meng Xiao, eles prepararão um grande funeral para ele. O professor Yan, usando a segunda marcha, pergunta a Meng Xiao se ele gostaria de se explicar. Com medo das palavras do professor, vemos Meng Xiao se curvar com tanta força que sua cadeira quase atravessa a parede. Ele pede desculpas e diz que foi apenas um pesadelo. Ele conta que sonhou que criaturas atacaram a cidade, o continente foi dominado, e o Sr. Yan se tornou um grande guerreiro respeitado em seu sonho, mas também se tornou um mártir. Quase ativando o instinto superior, vemos o professor Yan olhar para nosso protagonista enquanto fica furioso com suas palavras, quebrando o crânio de monstro em sua mão. Vendo um flash de memória, vemos o professor Yan lutando contra uma minhoca gigante que quase o devorou por completo, deixando somente sua cabeça. Nervoso, nosso protagonista, que se lembrou dessa cena, diz que ele não precisa se preocupar, pois foi uma morte pacífica. Em sua mente, ele dizia que provavelmente o professor Yan não sentiu dor. Furioso com Meng Xiao, o professor Yan destrói o crânio de monstro e diz que o fim da cidade do dragão é algo ridículo. Irritado, o professor Yan manda que Meng Xiao fique contra a parede com a cabeça erguida, o peito para fora e a bunda para fora. Isso resulta em Meng Xiao assumindo uma pose que parece saída de uma obra renascentista, e ele pergunta como é suposto manter o rabo para fora se ele ficará contra a parede. O professor Yan olha para Meng Xiao com um olhar muito sério, e Meng Xiao prontamente se cala. O professor Yan começa a questionar Meng Xiao sobre eventos do passado.
Ele pergunta se 50 anos atrás, quando a cidade do dragão veio para o outro mundo, eles tinham pragas os atormentando e devastando todas as terras. Ele também pergunta se, mesmo com essas adversidades, a cidade não pereceu. Menshau, agora mais sério, afirma que eles não se submeteram aos monstros, e a cidade não foi destruída. O professor Ian ressalta que, assim que o nevoeiro desaparecer, os soldados de aço da cidade do dragão estarão prontos, e eles espalharão a glória da cultura da terra para esse novo mundo. Ele olha para Menshau novamente e pergunta como a cidade do dragão, mesmo em seu estado atual, poderia ser destruída. Os alunos, motivados pelas palavras do professor Ian, expressam seu orgulho, dizendo que seu planeta é o melhor e que mais cedo ou mais tarde eles se tornarão os dominantes do outro mundo. Aparece um aluno de cabelos azuis que apoia as palavras do professor Ian. Ele inicia um discurso, afirmando que eles devem estudar para se tornarem super-humanos que um dia contribuirão para a ascensão da cidade do dragão. Ele acredita que pode haver alguns que sejam covardes, referindo-se novamente a Menshau. Voltando ao seu discurso motivacional, ele afirma que a maioria dos estudantes deve pensar de forma semelhante e que a cidade do dragão definitivamente vencerá. Os alunos começam a gritar: a Terra vai vencer! A cidade do dragão vai vencer! O fã-clube do representante de classe se destaca, elogiando Zhu Aoran e criticando Menshau. Com um olhar cabisbaixo, Menshau recorda que teve desentendimentos com o representante de classe. Em suas memórias, Menshau lembra que o representante de classe o derrotou na vida passada durante o exame de admissão da faculdade, deixando-o com lesões nos órgãos internos. No entanto, quando a cidade do dragão enfrentou uma raça civilizada, o representante de classe enfrentou um oponente difícil e rapidamente se rendeu, implorando por sua vida. Com um olhar obstinado, Menshau avança até o representante e o chama. O representante olha para Menshau, que começa a admitir que ele estava certo e que a lição que recebeu foi valiosa. Ele agradece ao representante de classe e ao professor Ian por apontarem seus erros. Ele promete treinar seriamente dali em diante e dará toda a sua força pela cidade. O professor Ian diz que é bom saber disso e sugere que Menshau aprenda com Zhu Aoran. O professor Ian ordena que ele fique no fundo da sala na posição de hibernação do dragão, o que Menshau prontamente aceita com um sim, senhor. No entanto, o gordinho de cabelos rosa comenta que Menshau mal tem praticado as 9 grandes posturas ultimamente e adverte que, se ele continuar na posição de hibernação do dragão até o final da aula, terá que ser arrastado para casa. Enquanto coça a cabeça, Menshau tenta se lembrar da posição de hibernação do dragão. Quando os outros alunos zombam dele, dizendo para ele parar de tentar ser legal, Zhu Aoran insulta, chamando de ovo podre e afirmando que ele merece isso. Menshau, com um sorriso malicioso, se prepara, posiciona suas pernas e braços e assume a posição de hibernação do dragão. Chocado, o professor o encara sem palavras, e os outros alunos comentam que a postura de Menshau é perfeita, até melhor do que a do representante de classe. Menshau observa que fazia muito tempo que não praticava essa postura e pede desculpas se não estiver fazendo perfeitamente. O professor Ian permite que a aula continue e se vira. Nesse momento, Zhu Aoran está determinado a fazer Menshau pagar pela vergonha do dia. A cena volta a focar em Menshau, cujos olhos brilham em amarelo, e em seguida, ele nota um símbolo semelhante a uma chama em seu olho. Intrigado, ele se pergunta o que é isso. Quando ele foca sua visão, começa a ver telas transparentes à sua frente. Nesse momento, o tão aguardado sistema é ativado e reconhece Menshau como a Ralé do Fogo. Após ser reconhecido como usuário, Menshau se encontra absorto em suas lembranças, onde vê a queda dos meteoros que aconteceu em sua vida passada. Quando a cidade do dragão foi destruída, uma chama estranha saiu do meio da cidade e entrou em seu corpo rapidamente. A cena volta para Menshau em sala de aula, e vemos o sistema o parabenizar por se tornar o Fire Relayer dessa civilização e diz que espera que ele faça o melhor para transmitir as chamas da civilização.
Recebendo uma recompensa de 10.000 pontos de contribuição, o sistema também indica que ferimentos internos foram detectados e o sistema pergunta se ele gostaria de distribuir os pontos automaticamente. Surpreso com aquilo, Menchal apenas concorda. Com o início da distribuição de pontos, vemos o sistema curando feridas que os médicos diziam ser impossíveis de se curar. Ele diz que agora seus músculos e tendões rompidos foram curados. Com uma expressão estranha em seu rosto, ele diz que não quer que o sistema pare. Usando 3.500 pontos, o sistema dá a ele a técnica do touro imprudente, uma técnica básica para executar poder que está no nível especialista. E então vemos Menchal feliz por recuperar uma das técnicas de sua vida passada. Surpreso com o silêncio, ele pergunta ao sistema por que parou, o mandando continuar. Convencido, ele levanta seu braço para cima e diz para não parar, pois ele ainda tem vários pontos. O sistema então o alerta de que ele só possui 3 pontos, dizendo para que ele acumule mais pontos. Frustrado, nosso protagonista diz que 10.000 pontos acabaram rápido demais. Trêmulo, Menchal aponta uma nota de empréstimo e pergunta se o sistema aceita melhorar sua habilidade para o nível mestre com aquilo, o que rapidamente é respondido com um não. O sistema diz que as chamas da civilização devem queimar indefinidamente, e quanto mais forte a civilização se tornar, mais forte o Fire Relayer se tornarão. E então ele o alerta para contribuir com a civilização para desbloquear novas habilidades, o que deixa Men se perguntando como ele consegue esses pontos. O professor Ian, olhando para nosso protagonista, anuncia o término da aula. Todos os alunos olham chocados para Menchal, pois ele aguentou a aula toda na posição de hibernação do dragão. Enquanto todos olhavam, Menchal já estava azul de fome, pois o sistema o fez gastar muita energia para reparar o corpo. E então vemos alguém se aproximando, vendo uma grande sombra que pulou em sua direção. Ele se revela sendo Xu Feixiong, amigo de Menchal. Feliz, ele sacode Menchal como se fosse uma boneca e pergunta como ele ousa treinar a postura do dragão sem ele. Enquanto saem da sala, Menchal descaradamente pede a Feixiong para pagar seu almoço de hoje e que pelos próximos 2 dias ele pagaria as refeições de Feixiong. Afastando Menchal, Feixiong diz que sempre que nosso protagonista é generoso, tem algo por trás. Olhando para Feixiong, nosso protagonista dá um sorriso e diz a ele que eles são meio-irmãos e que ele nunca mente para ele. Feixiong o analisa desconfiado, e então ele acredita em Menchal, pois a turma toda ouviu, e ele não teria como negar isso depois. Já no refeitório, vemos alguém devorando uma tigela de macarrão, enquanto empilha vários potes e marmitas vazias. Enquanto Menchal devora barrinhas de doce, vemos o gordinho se aproximar, dizendo para ele virar gente, pois ele está comendo como um animal e já havia gastado boa parte de suas economias. Furioso, vemos Feixiong atacá-lo, dizendo que acabará com ele. Com uma rápida olhada, nosso protagonista revida instintivamente, dizendo para ele não fazer uma cena. Ao ser arremessado contra uma árvore, ele se pergunta se aquilo é algum tipo de ilusão e então corre com raiva e dizendo que irá voltar para a aula. Ao passar pela rua, nosso protagonista vê um trabalhador varrendo a calçada, pois havia derrubado o lixo sem querer. Menchal então se aproxima e diz que dará uma ajuda a ele. Ao começar a tirar o lixo, nosso protagonista recebe a notificação do sistema, pois ele ajudou uma pessoa e conseguiu cuidar do meio ambiente. Jogando o lixo fora, ele diz que foi muito simples conseguir esses pontos. Dentro da escola, vemos Feixiong dizendo que está na hora da aula. Vemos vários alunos correndo para dentro das salas, enquanto as garotas sobem apressadas para a sala. Vemos Menchal admirando a vista enquanto Feixiong pergunta por que ele está olhando para elas desse jeito. Nosso protagonista, aparentemente, teve uma reflexão sobre a vida e percebeu que, nessa vida normal, vale tudo para protegê-la. Corado, Feixiong diz que admira como Menchal consegue ser tão sem vergonha todas as vezes. Voltando ao assunto, Feixiong pergunta se a cidade do dragão realmente foi destruída em seu sonho e se ele realmente havia matado o professor Ian. Ele também aproveita e pergunta o que aconteceu com ele em seu sonho e se ele se tornou um grande guerreiro. Surpreso,
Meng Shao diz que não matou o professor e que apenas se lembra de algumas poucas cenas. Relutante em falar sobre Fei Xiong, ele se pergunta se deve mesmo contar a Fei Xiong que, em sua vida passada, ele foi apenas um lutador de linha de frente, e que a guerra estava se intensificando com cada vez mais criaturas ferozes aparecendo. E que eles nem sequer deixaram a aldeia dos novatos no final, e nem mesmo seus pais puderam escapar. Decidindo deixar isso de lado, ele pergunta a Fei Xiong se ele se lembrava de que costumava sonhar em se tornar super-humano. Fei Xiong diz que queria entrar na academia militar e que ontem mesmo eles falaram sobre isso. Nosso protagonista diz que não importa, o que importa é que eles vão realizar seus sonhos. Motivado, o urso gordo diz para ele dar duro nos próximos 50 dias e que com certeza irá ajudá-lo. E então eles confirmam com um toque de mãos, e vemos Meng Shao dizendo em seus pensamentos que irá ajudá-lo dessa vez, pois em sua vida passada seu fim foi miserável. Com um gesto confiante, Fei Xiong diz que entrará para a academia militar, e Meng Shao entrará para a faculdade para se tornar um super-humano. A cena muda, e vemos os alunos retornando para a sala 6. Sentado em sua cadeira, nosso protagonista escuta duas garotas que diziam querer decorar certos poemas e estavam ansiosas para ver o professor de línguas. Enquanto os alunos estavam alvoroçados dentro da sala, vemos uma pessoa se aproximar, e quando todos pensavam que o professor Huang havia chegado, a pessoa se mostra como representante de classe. Ele diz que o professor está doente para que todos o seguem para o centro de cultivo. Os alunos indignados diziam que ele novamente veio com outra desculpa. Saindo da sala, vemos os alunos aglomerados seguindo o representante de classe. Ao fundo, vemos Fei Xiong e Meng Shao discutindo que, caso ainda estivessem na Terra, teriam umas 20 aulas de línguas por dia. Então, Meng Shao brinca dizendo que Fei Xiong deveria dar um tempo no cultivo e ler mais. Olhando para trás, o representante vê Fei Xiong e Meng Shao conversando tranquilamente, então resolve dar um aviso a eles para que calem a boca enquanto andam nos corredores, o que deixa Fei Xiong irritado e o chama de bastardo idiota. Chegando perto ao ouvido de nosso protagonista, o urso gordo começa a falar que o representante de classe é de uma família rica e mesmo tendo dinheiro, ele está em uma turma normal apenas para roubar os recursos de cultivo que são dados aos representantes de classe. Nosso protagonista então entende e diz que, caso não fosse a influência da família de Zhou Han, Fei Xiong seria o representante e não ele. Enquanto estava absorto em seus pensamentos, o representante o percebe e então diz a eles para pararem de bater papo e não fazerem todos perderem tempo. Fei Xiong olha furioso e diz que vai dar uma lição a esse bastardo, mas é logo parado por nosso protagonista, que o manda cultivar por enquanto. O urso gordo olha furioso para o representante enquanto ele sorri levemente. Já no centro de treinamento, vemos um centro de treinamento completo com ringue, sacos de areia e tudo mais. Enquanto passavam por uma grande máquina de medição de pontos, o representante fala a todos para não ficarem de moleza. Diante de uma das máquinas, o protagonista diz que, de agora em diante, ele irá trabalhar duro para cultivar. E então vemos ele se concentrar bastante para dar um soco. Após acertar a máquina, ele nem sequer a move do lugar, e então ele diz que está realmente com muita fome, pois o sistema sugou toda a sua energia para o curar. Chamando o sistema de fogo, ele diz que o sistema pode até ajudar na recuperação, mas não fornece nada de energia. Nesse momento, ele se sente como um tanque sem combustível. Olhando para o estado deplorável de nosso protagonista, as garotas dizem que é uma pena que Meng Shao ainda tem esperança de se tornar um super-humano. Enquanto o representante de classe faz seu levantamento de peso, ele começa a dizer a Meng Shao para sair da máquina se ele não estiver treinando e deixar a máquina livre para quem quer cultivar. Meng Shao sai da máquina mais fraco do que um saco vazio. Fei Xiong diz que ele relaxou nos treinos e precisará de tempo para se adaptar novamente. Nosso protagonista se sente e diz que está bem. Fei Xiong fala que ele ficou sem treinar por um ano e que ele deve ter esquecido os fundamentos do touro imprudente. Nosso protagonista olha fixamente para Fei Xiong enquanto sorri, o que faz Fei Xiong questionar se ele estava julgando seu treinamento e se ele achava ruim.
Meng Shao diz que ele não pode liberar seu poder daquela maneira. O urso gordo então diz que ele o tratou como um irmão, então por que estava se exibindo para ele? Meng Shao diz que não está se gabando, mas o poder desencadeado pela técnica de Feixiong é uma droga. Com uma cara estranha, Feixiong diz que nosso protagonista está extremamente sem vergonha e estranho a tarde toda. Aparentemente com uma boa ideia, nosso protagonista pede a Feixiong que vá com ele até o banheiro. Já dentro do banheiro, nosso protagonista olha em volta e se certifica de que não há ninguém por perto. Dentro do banheiro, Feixiong pergunta a Meng Shao o que ele está fazendo, e então vemos nosso protagonista pedindo a Feixiong que tire rapidamente sua camisa e mostre seus músculos a ele. Agradeço a todos por acompanharem a história até o fim. Espero que tenham gostado. Se curtiram o vídeo, deixem um like, compartilhem e se inscrevam no canal. Até a próxima!